Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp nesta quarta-feira, 29 de abril de 2020. Nós transmitimos agora o Congresso de Comissões e a gente continua agora seguindo com o Jornal da Rede Alesp, falando sobre tudo o que acontece nesse momento no Brasil e no mundo sobre a pandemia do coronavírus. E a gente segue falando lá do Amazonas, né? O governo do Amazonas pediu ajuda às Forças Armadas e ao Ministério da Saúde para auxílio nos casos de Covid no estado. A capital amazonense deve ter uma dura semana. Após completar 7 dias seguidos com mais de 100 óbitos por dia, Manaus vê o colapso do sistema funerário se intensificar e o prazo para evitar que faltem caixões para os mortos fica ainda mais apertado. A gente ouviu a Gisela Disse, que é presidente da Associação Brasileira dos Cemitérios e Crematórios, falando dessa situação lá no Amazonas, né? No final de semana, o Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Amazonas alertou para o fato de que o estoque de caixões só seria capaz de atender a alta demanda provocada pelo novo coronavírus por mais 10 dias. Com cerca de 600 urnas só ainda à disposição, a entidade se viu obrigada a rever essa conta. Com mais de 100 enterros diários, esse lote de urnas não deve durar mais do que 5 dias. Membros do governo estadual, então, tentam disponibilizar um avião para buscar novas urnas funerárias aqui em Campinas, que é interior do estado de São Paulo. A falta de caixões já não é único sintoma do caos funerário lá no Amazonas. Com alta demanda por sepultamentos, a força de trabalho atual já dá sinais de esgotamento e o serviço vai se acumulando. Um exemplo é o cemitério do Tarumã, na capital amazonense, abriu hoje, quarta-feira, com um número muito grande de enterros. Então, a gente volta ao que a Gisela falou para a gente no começo do jornal, de que lá no Amazonas, uma questão atípica que, nesse momento de pandemia, ninguém imaginava que teriam tantos óbitos em tão pouco tempo, né? Então, eles estão, junto com os cemitérios de lá, principalmente os públicos, a Associação Brasileira de Cemitérios e Crematórios, eles estão tentando solucionar e ajudar lá o governo, né? A gente continua aqui dando informação. A equipe econômica do governo Bolsonaro finaliza o texto da medida provisória que vai permitir a cessão de trabalhadores por empresas durante o período de calamidade em função da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, a medida será um ganha-ganha, já que empresas, empregados e os governos serão beneficiados pelas trocas. Segundo ele, estamos com essa medida no ponto final, já chegando para análise do nosso presidente da República. Tudo indica que ela vai ser editada nos próximos dias, disse ele. Então, vai seguindo, né, a equipe econômica do governo Bolsonaro para que as coisas se normalizem. E aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente tem agora uma conexão direta com a nossa repórter Amanda Nascimento, trazendo as suas informações. Bom dia, Amanda. O que você traz aqui para a gente? Bom dia, Julie. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Rede Alesp. Hoje eu vou trazer 2 informações, tá bom? Então vamos lá. Bom, primeiro falar aí um pouquinho sobre o TeleSUS. O TeleSUS é uma iniciativa do Ministério da Saúde para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre os sintomas da Covid-19. Então, para receber orientações ou até ajuda para identificar possíveis sintomas da doença, as pessoas não precisam sair de casa. Esse é um serviço de atendimento à distância. E como é que você faz para utilizar o TeleSUS? Muito simples. Você pode acessar o site saude.gov.br. Lá tem um chat disponível. Pode entrar nesse chat e já ir fazendo as suas perguntas. Se você quiser utilizar pelo telefone, também é possível. Só ligar no número 136, que é o Disque Saúde, você não paga nada pela ligação. Agora, se você quer utilizar pelo celular,
também é possível. É só baixar gratuitamente o aplicativo Coronavírus SUS. Você vai lá na loja do seu celular, vai encontrar lá, só baixar e já pode utilizar. Bom, essa aí é uma iniciativa do Ministério da Saúde para que as pessoas tenham acesso aos profissionais de saúde, recebam orientações, tirem dúvidas à distância, mantendo o isolamento social. A gente também sempre fala aqui na Rede Alesp, né, Julie, para que as pessoas evitem procurar hospitais, pronto-socorros, realmente só ir para o atendimento de saúde presencial se for um caso extremo, caso necessário. Isso porque, além de evitar a sobrecarga do sistema de saúde, a gente também sabe que com a grande quantidade de pessoas infectadas, uma ida ao hospital acaba colocando a pessoa em risco, né? Tem um risco de contágio muito alto. Então, o Telesus vem justamente para isso. Tá em casa, tá com alguma dúvida, de repente sentindo alguma coisa e quer saber, só utilizar o Telesus. Bom, e eu vou falar também de uma outra coisa bastante importante, né? A gente está aí no meio de uma pandemia, uma situação atípica, mas tem um detalhe, Julie, que eu acho que vale a gente reforçar aqui, que é com relação às doações de sangue. Né? Os bancos de saúde continuam precisando de doadores, só que agora, né, tá todo mundo aí se adaptando a essa questão da pandemia, os bancos de sangue também. Agora a gente tem novos critérios para as pessoas que querem fazer a doação. Quais são esses critérios? Se você foi infectado pela Covid-19, tem que esperar 30 dias após a recuperação completa para fazer a sua doação. Agora, se você teve contato com uma pessoa infectada, com um caso suspeito, ou se você é um profissional de saúde que tem contato direto com os pacientes, precisa aguardar 14 dias para realizar a sua doação. Vale lembrar que os requisitos antigos continuam valendo. Você tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar um documento de identidade com foto recente. A gente também lembra, né, que os doadores precisam estar em boas condições de saúde, bem alimentado. Então, se você tem algum sintoma de gripe ou resfriado, precisa aguardar uma semana para fazer a doação. Tem alguns outros cuidados que são necessários, né? A gente fala que recomenda que as pessoas não consumam alimentos gordurosos 4 horas antes e também não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação. A gente sabe, né, que as pessoas ficam apreensivas com relação ao coronavírus, mas os hemocentros têm adotado medidas de segurança para evitar aglomerações. E se você vai doar sangue na Fundação ProSangue, o ideal é realizar o agendamento. Como é que você faz isso? Só acessar o site prosangue.sp.gov.br. Lá você encontra todas essas informações que eu passei aqui, né, os critérios que são necessários para fazer a doação e também já consegue realizar o agendamento lá no site. É bem simples. Já na página inicial você encontra todas essas informações. Bom, Julie, e eu vou aproveitar também para falar um pouquinho da situação dos bancos de sangue, tá? Tá bom, vamos falar do banco de... olhei o site da Fundação ProSangue e aí eu vou trazer aqui uma atualização da situação atual. Bom, até o dado mais recente, né, eu consegui de ontem, às 3h45 da tarde. Os tipos sanguíneos: O positivo, O negativo, B positivo, B negativo e A negativo estavam em estado de alerta. Então, eu acho que isso aí serve para demonstrar que mesmo em meio a toda essa pandemia, né, é importante fazer a doação de sangue, claro, tomando os cuidados para evitar as aglomerações, fazendo o agendamento no site, como eu passei aqui. Vou até passar o site de novo, Julie, posso? E Amanda Nascimento, só para te informar que agora temos um trio aqui, viu? A Carol voltou, está aqui com a gente. Carol voltou. Então tá bom, vou aproveitar para cumprimentar também a Carol, que hoje aí está fazendo parte dessa bancada feminina.
Bom, então vamos lá, vou reforçar aqui o site para você que quer fazer a sua doação de sangue, tá? prosangue.sp.gov.br. Como eu falei, sempre que você entrar no site, você já vai ver que tem lá o espaço para fazer o agendamento. E claro, se ficou alguma dúvida com relação aos critérios de doação, você também pode consultar lá, as informações estão todas super detalhadas. Boa, essa nossa repórter Amanda Nascimento, trazendo diversas informações, sempre muito bem informada. Eu falava aqui que agora nós estamos num trio feminino nesse momento no Jornal da Rede Alesp. A Carol estava lá acompanhando o Congresso de Comissões, agora está aqui de volta com a gente no Jornal da Rede Alesp. Amandinha, a gente quer te colocar na roda aqui de um papo, que é a nossa hashtag de sempre. A Amanda já sabe qual que é mesmo? Fique em casa. Isso mesmo, Amanda. A gente abriu o jornal hoje dizendo justamente do que o governo do estado falava ontem na coletiva sobre, se não tivermos mais de 60% de isolamento social, não há como flexibilizar nada. A gente vem falando sempre aqui, você e os nossos outros repórteres trazendo informação para a gente. Eu queria que você falasse aqui, a gente debatesse um pouquinho essa questão do ficar em casa. É meio redundante? Não, não é redundante. A gente precisa falar disso e desse pedido do governo, Amanda. Sim, exatamente, Júlia. A gente tem observado, né, que nas últimas coletivas o governador tem pedido constantemente para que as pessoas respeitem o isolamento social. Então a gente percebe que é o seguinte, né? Se a gente precisa reforçar, é porque ainda tem muita gente que não está respeitando. E como a gente sempre fala aqui na Rede Alesp, você não está fazendo isso só por você. Você está fazendo pela sua família, pelo seu estado. A gente sabe, os hospitais estão lotados, o coronavírus, a transmissão é muito fácil, é de pessoa para pessoa, e a gente nunca sabe quem é o próximo. Então, se você pode fazer alguma coisa nesse momento para ajudar, por favor, faça. Fique em casa, é a melhor coisa a se fazer no momento. O governador também falou, né, aí da utilização de máscaras, mas ele ainda assim deixou claro que são para casos de extrema necessidade. Então, se você não tem necessidade de sair, se você não é um profissional que presta um serviço essencial, o melhor que você pode fazer nesse momento, a melhor contribuição que você pode dar para você, para a sua família, é realmente ficar em casa. O isolamento social, como a gente tem visto, é uma das medidas mais eficazes no combate ao coronavírus. E por quê? Porque isso diminui a circulação do vírus. Se a gente tem muita gente andando, tem aglomeração, consequentemente, o vírus acaba circulando mais. E aí é inevitável, o número de pessoas infectadas também tende a aumentar. Então, quando a gente pede para as pessoas ficarem em casa, é claro que a gente sabe que não é fácil ficar em casa. A gente tinha toda uma rotina, né? A gente podia sair aí livremente para ir no mercado, na farmácia, para passear. Enfim, esse não é o momento. Agora a gente precisa entender que a gente está vivendo uma realidade atípica, uma realidade totalmente diferente, que a gente vai superar, vai passar, mas para isso a gente também precisa contribuir. A gente também precisa fazer a nossa parte. E muito importante que aqui na Rede Alesp a gente reforça várias vezes e todos os dias, né, o nosso pedido para que as pessoas fiquem em casa. A gente sabe, não é fácil, mas é necessário. Então é o que a gente pode realmente fazer no momento. E como o governador sempre fala, né, se a gente não colaborar, mais tempo vai demorar para que as coisas voltem ao normal. Então, assim, pode até parecer redundante, mas, por favor, gente, aqui deixa mais uma vez a nossa hashtag Fica em Casa, não é mesmo, Julie e Carol? Isso mesmo, Amanda. E você tocou num ponto, né, da utilização de máscaras, que ainda é apenas uma recomendação do governo, não é? Não só aqui para a capital, mas para os 645 municípios de todo o estado. E quem faz parte dos serviços essenciais e precisa sair de casa ou
à farmácia, ao mercado, utilizar a máscara, né? Ainda, como eu disse, é apenas uma recomendação, mas o governo pode tornar obrigatória a utilização dessa proteção facial. É um cuidado que reduz e muito a propagação da Covid-19, né? Como você disse, essa doença se espalha muito facilmente, né? Ela fica no ar, fica nas superfícies, então evitar levar a mão ao rosto e sempre utilizar a máscara, né? Você falou ontem, até mesmo com o Guga, da utilização da máscara que está sendo obrigatória em alguns municípios, né? Como, por exemplo, Guarulhos, que os motoristas podem até mesmo barrar o embarque dos passageiros que não estiverem utilizando a máscara. Exatamente, Carol, e é o que você falou, o coronavírus ele é transmitido muito rápido. Então, se alguém tosse, alguém espirra, as gotículas se espalham e, consequentemente, o vírus também. Então, essa recomendação da utilização das máscaras, como você falou, ainda é uma recomendação. Guarulhos, a gente tem aí um caso à parte em que se tornou obrigatório. Mas essa recomendação, ela é justamente para isso, né? Para a gente tentar diminuir essa circulação. Claro que é difícil, né? Porque, enfim, o vírus acaba sendo um inimigo invisível, mas a máscara, quando ela está bem ajustada, quando ela cobre completamente a boca e o nariz e não deixa espaços vazios nas laterais, ela é uma grande aliada no combate à Covid-19. Eu aproveito aqui também para dizer, Carol, que esses profissionais de saúde ou as pessoas que eventualmente precisam sair por algum motivo de emergência, enfim, elas também precisam ter a consciência de que essa máscara precisa ser trocada a cada 3 horas. Então, isso também é importante, né? Porque não adianta você usar a máscara se você não utiliza corretamente. Como você falou, mais uma medida na tentativa de frear a disseminação do coronavírus. E aí o que eu sempre digo também, né? Se você é um profissional que precisa sair, então tome esses cuidados. A gente sabe que algumas profissões a gente tem que exercer, que é o nosso caso aqui na Rede Alesp. Então, por favor, precisou sair? Utilize a máscara. Boa, essa foi a Amanda Nascimento aqui conversando com a gente. Valeu, Amandinha, a gente segue aqui. Obrigada, Amanda. A gente segue aqui, né, Carol? Falando do que vai acontecendo no estado e no mundo. Vamos de mais notícias? Vamos lá. Então, uma notícia internacional. Médicos britânicos receberam um alerta recente para que fiquem atentos a uma rara, mas perigosa reação do organismo em crianças e que pode ser causada por uma infecção pelo novo coronavírus. Um documento de urgência foi enviado pela representação do Serviço Público de Saúde do Reino Unido a clínicos gerais. O texto alerta que unidades de terapia intensiva em Londres e outras partes do país passaram a registrar um aumento aparente de casos graves de crianças com sintomas atípicos. E esses sintomas correspondem a uma inflamação multissistêmica e que inclui sinais semelhantes ao de uma gripe. Algumas dessas crianças, mas não todas, testaram positivo para o coronavírus. E ainda não se sabe precisamente quantas crianças apresentaram esta reação, mas acredita-se que seja um número pequeno. Vamos torcer para isso, né? Vamos torcer para isso. É o que a gente fala, os especialistas também falam, é um vírus que pode mutar. E como o vírus pode mutar, muitos dos sintomas também podem ir mudando ao longo do tempo. Até ontem eu via no noticiário que alguns órgãos de saúde internacionais já colocam outros tipos de sintomas também na lista. Então, gente, Covid-19, a gente tem que estar atualizado dia após dia. Por isso que toda a equipe da Rede Alesp faz esse jornal para você diário, das 9h30 da manhã às 2h30 da tarde. E a gente tem os giros de informação muito precisos aqui com os nossos repórteres. E temos mais um repórter aí no ar com a gente. Temos. Será que ele vem com aquele fundo cheio de livro que a gente gosta? Vou pedir Já que o pessoal pede dica de livro, também vou pedir dica de livro para ele, né, Carol? Exatamente. É o nosso repórter Daniel Caniato. Daniel, qual que é a informação que você traz para a gente? E quem sabe essa dica de livro, né?
Muito bom dia, ou na verdade, boa tarde, né? 12:00 com 1 minuto. Parabéns pelo jornal, vocês duas conduzem muito bem o jornal da Rede Alesp. Obrigada. Excepcional a apresentação, muito legal. Infelizmente, hoje eu não pude fazer a minha entrada com aqueles livros, aquela biblioteca ao fundo, porque eu estou num outro local e estou, inclusive, tendo que passar as informações para vocês de uma maneira um pouco improvisada, mas tenho Vida certeza de que repórter. Tem que ficar atento, O né? Daniel está caçando informação para o Jornal da Rede Alesp. É isso que a gente gosta. Bastidor é assim. Exatamente. Exatamente. Eu, inclusive, estava acompanhando o jornal, acompanhei também o Congresso de Comissões, escutei o que os deputados falaram, disseram e votaram, e agora eu trago algumas informações importantes para vocês nesta quarta-feira. Olha só, eu gostaria, inclusive, viu, Julie e Carol, de trazer para vocês uma informação que foi divulgada ontem pelo governo federal, porque a União publicou ontem uma nova portaria com restrições para a entrada de estrangeiros no Brasil, provenientes de alguns países. E são vários países, mais de 30 países, justamente com o objetivo de evitar a proliferação e disseminação do novo coronavírus. Eu acho importante, inclusive, compartilhar isso com o público que acompanha o jornal da Rede Alesp, para saber que estrangeiros são esses de quais países. Eu vou relacionar para vocês. China, União Europeia, lembrando, hein, são 27 países que integram a União Europeia. Além de China e os países da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Irã, Japão, Malásia e Coreia. E é claro que essas recomendações, essas determinações, na verdade, da Anvisa, têm o objetivo de conter a propagação do vírus. Agora, essa restrição ela não se aplica a algumas pessoas, em alguns casos, como, por exemplo, os brasileiros naturalizados ou nascidos aqui, o imigrante com residência aqui no Brasil, profissional estrangeiro que esteja em missão, por exemplo, um profissional da ONU que precisa vir ao Brasil para fazer uma reunião do Ministério da Saúde, por exemplo, esse naturalmente tem autorização para entrar no território nacional. Funcionários de embaixadas ou mesmo estrangeiro que seja casado com uma brasileira ou brasileiro, e também aquele passageiro em trânsito internacional, desde que não saia da área internacional do aeroporto. Os estrangeiros que trabalham nas companhias aéreas e precisam ficar aqui, por exemplo, por um período, porque vão fazer um outro voo de volta, esses também estão liberados. Essa determinação vale por 30 dias, e é importante que você que tenha contato com algum estrangeiro que pense em vir ao Brasil, por favor, avise essas pessoas para evitar qualquer tipo de problema. E aí eu li uma outra notícia que tem mais ou menos relação com essa, porque ontem o presidente norte-americano Donald Trump disse que está muito preocupado com a situação dos países da América Latina, porque como nós noticiamos nas edições do Jornal da Rede Alesp nos últimos dias, enquanto a curva de contágio caiu vertiginosamente na China e também a Europa começa a apresentar essa curva descendente, um bom exemplo são os países da Itália, Espanha e também até a Alemanha, se bem que a Alemanha teve um pico nos últimos 2 dias. O Brasil vem numa curva muito ascendente, tanto que ontem registrou mais mortos o Brasil do que Itália e Espanha. É muito curioso. E batemos o número de mortos da China, né? Um número que nós não gostaríamos de registrar. Pois bem, o Donald Trump, ciente dessas informações, ele disse que existe a possibilidade de proibir voos do Brasil para os Estados Unidos. E aí vocês me perguntariam, mas Daniel, esses voos já não estavam proibidos? Não. Houve uma redução drástica, muito substancial, mas alguns voos, especialmente Guarulhos, Orlando e também Guarulhos, Nova York, eles estavam operando.
numa incidência muito menor, né? Mas, mesmo assim, Donald Trump estuda proibir voos do Brasil para os Estados Unidos, e isso é complicado, né? Por conta da mobilidade do cidadão brasileiro, que eventualmente precisa se deslocar por conta de atividades profissionais ou mesmo atividades ou mesmo família que tem diplomáticas. fora. Exatamente, Julie, exatamente. Um familiar que mora lá precisa ajudar, dar algum tipo de apoio nesse momento de pandemia. E aí, eu gostaria também, eu acho importante que a gente preste serviço ao público que acompanha o Jornal da Rede Alesp, que as pessoas me escutam falar sobre essas informações e ficam surpresas, né? Mas peraí, vocês falam de viagens de avião, Donald Trump querendo proibir voos, Brasil restringir a entrada de estrangeiros por aqui, mas os aeroportos estão funcionando, há voos partindo e chegando no Brasil? Sim, claro que as companhias aéreas reduziram drasticamente, porque não há passageiros para realizarem as viagens. Se não há eventos, não há feiras, não há congressos, as férias foram canceladas e por aí vai, não há necessidade das empresas manterem os voos. É uma operação muito cara. Mas alguns voos permanecem numa incidência muito menor, inclusive porque é fundamental que os profissionais, especialmente os profissionais de saúde, possam se deslocar de uma localidade para outra. Pensando nisso, eu acho importante que você que pensa em viajar, você que precisa viajar, saiba que existem algumas orientações para que você evite o contágio no aeroporto e também no avião, que são espaços com uma grande incidência de coronavírus por conta do alto fluxo de pessoas. Então é muito importante que vocês prestem atenção nas dicas que os especialistas e também os organismos de saúde sempre orientam. Quer falar alguma coisa, Julie? Daniel, muito importante essa informação que você nos trouxe, né? As pessoas realmente não entendem se estava liberado ou não, mas eu vou precisar encerrar contigo porque a gente precisa ir para um break daqui a pouco e voltar. Mas, Dani, o Daniel aí, a serviço da informação, aonde estiver falando com a gente aqui, com imagem ou sem imagem, importante é sua informação. Dani, obrigada. Obrigada, Dani. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Esse foi o Daniel Caniato, nosso repórter a serviço da informação de qualquer jeito, né? E a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, muito mais do Jornal da Rede Alesp. Você acompanha Jornal